é burnout? A gente importou essa palavra, que nada mais é do que um esgotamento emocional. Burnout é quando a coisa vai até o fim, assim, não sobra nada. Quais são as diferenças clássicas do burnout e do simples cansaço? Tô cansado. Ela é psicóloga, empresária, autora e mestranda. É fundadora do podcast Psicologia na Prática, um podcast voltado à saúde mental com uma comunidade de mais de 1 milhão de seguidores, com alcance de mais de 500 mil ouvintes mensais em suas produções. Sua missão é tornar a psicologia acessível e prática para todos, promovendo o autoconhecimento e bem-estar. Ela é Alana Anijar. Quais as práticas e mudanças que podem ajudar para evitar o esgotamento? Tá, então a gente começou já falando o básico. Galera, antes de começar mais um incrível episódio, um recado rápido da patrocinadora desse episódio, que é a turnê da Trinca. A Trinca, compostas por mim, Flávio Augusto da Silva e Joel J, onde rodamos pelo Brasil e transformamos as principais casas de shows em sala de aula, usando entretenimento, educação, música para levar um conteúdo de qualidade e uma última apresentação inédita no dia 19 de novembro. Então, se você não conseguiu ingresso em alguma das cidades que rodamos, sua última oportunidade. E para você que já foi em algum show da Trinca, em alguma apresentação da nossa turnê, você também uma grande oportunidade, porque conteúdo novo, uma apresentação inédita, mais conteúdo, lá vai ser lançado o livro exclusivo da Trinca e todos os participantes vão receber uma cópia autografada. Então, para você adquirir o ingresso, o link está na descrição, vai acontecer dia 19 de novembro em São Paulo. Então, o recado está dado e vamos ao nosso episódio. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. Hoje temos um tema muito importante, o como de hoje é fundamental, então eu quero que você preste muita atenção. Eu já encorajo você a dividir esse podcast, porque o assunto vai fazer diferença na vida de muita gente. Hoje o papo é sério e o como de hoje é como evitar ou se recuperar um burnout. Por isso que a gente chamou, como vocês viram no nosso trailer, e eu vou acertar o sobrenome dela, que ela me falou super chique aqui, o término, é Alana Anijar. Isso mesmo. Acertei? Acertou. Então palmas, senhoras e senhores, porque eu acertei o sobrenome da nossa convidada. Obrigada pelo convite, Caio. Obrigado, tá? Felicidade de estar aqui. Muito obrigada. Primeiro, você tem um podcast maravilhoso, tá contando toda a tua história, baita sucesso. Sim. Então continue voando, tá? Obrigada. É muito legal ver esse arraso que você vem fazendo. E, Alana, Diga-me. foi muito legal, principalmente a gente trazer esse tema. A gente recebe muita pergunta nesse sentido das pessoas. A gente fala com muitos empreendedores, muitas pessoas que querem crescer na carreira, vendedores, né? Para mim, todo mundo é vendedor. Sim. Só o mundo do quê? Uhum. Mas pessoas que querem crescer, pessoas ambiciosas com vontade de executar, de progredir, de avançar. E às vezes acaba se confrontando com burnout. Uhum. Né? Eu queria até que a gente começasse o como de hoje, Tá. até explicando o que é. E é muito legal que eu te peguei numa fase onde você está falando muito disso. Sim. Uhum. Né? Então isso que é muito bacana. Você que é psicóloga, entende muito desse assunto. Então, primeiro, o que é burnout? Porque é a palavra do inglês, né? É, exato. O que é Então, burnout? a gente importou essa palavra, que nada mais é do que um esgotamento emocional. Burnout é quando a coisa vai até o fim, assim, não sobra nada, né? A gasolina tá acabada. Então, essa síndrome, a gente fala em português, a gente usa, né, bastante burnout, mas seria uma síndrome do esgotamento emocional. Tá. Essa síndrome, ela foi recentemente reconhecida pela OMS, não é um transtorno mental, né, não tá lá na classificação dos transtornos, mas tem uma CID para isso. Então hoje o pessoal, né, ganha ali um atestado. O que é CID? CID é a Classificação Internacional de Doenças, então tem um código para isso, ou seja, não é uma coisa, porque às vezes a gente fala de síndrome, tem muita na internet, muita coisa, síndrome da boazinha, ou síndrome disso, daquilo, que não é uma síndrome, não é uma doença de verdade, mas o esgotamento emocional, o burnout, ele tem uma classificação, é possível ganhar um atestado por isso, então não é uma coisa que as pessoas inventam, embora é claro que por ser uma doença, existe uma forma de ter um diagnóstico disso, né? Então a gente tem hoje escalas, questionários, um profissional, psiquiatra, psicólogo pode avaliar e dar esse diagnóstico. Então não é simplesmente assim, tô estafado, tô cansado, porque tá todo mundo, ainda mais agora, final de ano, todo mundo nervoso, todo mundo ansioso, estressado, cansado, que é uma coisa que a gente pode até falar depois, né? Mas muita gente confundindo um cansaço e um estresse com um burnout. E eu trabalho com muita gente jovem, assim, de 20 e poucos anos. Eu mesma sou jovem e escuto de parceiros, de colegas, muito isso, tipo, uma pessoa com 25
5 anos e falando que já teve 3 burnouts e, tipo, provavelmente não teve, né? Se a gente for ver exatamente, ela talvez está gerenciando mal aquele estresse, ela teve um tempo ali em que ela ficou mais cansada, mas o burnout, então, ela é essa síndrome de esgotamento profissional, esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Então, vão ter até alguns sintomas que às vezes se parecem com a depressão. É como se fosse um quadro depressivo, mas a gente vai ver que todos os sintomas, eles têm a ver com o contexto de trabalho. Então, aquela pessoa que, assim, ela começa a se sentir, não só esse esgotamento, né? O burnout, ele tem 3 componentes. O primeiro tem a ver com o esgotamento emocional, que é, então, realmente essa estafa, essa sensação de, cara, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas, não tenho mais disposição. É aquele cansaço que não passa com uma noite de descanso, um fim de semana, uma semana de férias. Então, tem gente que, assim, cara, eu durmo e mesmo assim não fico descansado. Então, no burnout tem essa condição. Um outro componente importante, que a gente fala uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas é a despersonalização, que tem a ver com uma insensibilidade que a pessoa começa a ter com os colegas, com o trabalho, com os clientes, aquilo que importava muito para ela, que antes era algo importante, começa a já não fazer muita diferença. E isso começa a ser muito perceptível, principalmente para quem convive com a pessoa no trabalho. E o outro componente, a gente percebe muito a pessoa que, então, ela começa a se sentir esgotada, ela começa a ter essa indiferença. E a gente vê muitos sintomas físicos também. Então, a pessoa, ela vai começar a ter, talvez, crise de ansiedade quando ela vai trabalhar ou quando chega uma determinada tarefa. Ela pode começar a ter taquicardia, coração acelerado, ela vai ter insônia, vários sintomas que mudam a bioquímica mesmo dela e que vão fazer com que ela, inevitavelmente, comece a impactar o rendimento dela no trabalho. E vem um senso muito forte de ineficácia no trabalho. Então, de repente, aquela pessoa que ia super bem, que tinha uma autoconfiança, sentia bem, batia metas, começa a ter uma autoestima baixa, autoconfiança baixar, começa a se criticar muito daquilo que ela tá fazendo. Então, assim, você falou de pessoas que gostam muito do seu trabalho e tal, e é muito interessante porque o burnout, a gente pode pensar que pessoas que amam o seu trabalho talvez não iriam entrar no burnout, mas é bem pelo contrário. Porque quando a gente gosta muito do que faz, a gente pode ter dificuldade de colocar alguns limites, e aí a gente começa a se doar mais e mais e mais, e a paixão, em algum momento, se ela não for bem equilibrada, né, com outros pilares importantes, ela pode levar alguém que ama o seu trabalho no esgotamento profissional. Então, a gente pode dizer que é mais comum pessoas terem burnout, aquelas que são extremamente, sabe, tá muito confiante, ela tá com muita vontade, ela tá apaixonada pelo trabalho dela, ela tem mais dificuldade de colocar freios. Exatamente. Pessoas muito dedicadas, a gente vê profissionais da saúde, profissionais de vendas, pessoas que têm muito contato com o público direto, né? Então, cuidadores também, enfermeiros, psicólogos, tem muitas pesquisas que trazem, assim, essas profissões de cuidado e também de contato diário com o público, né, com clientes finais, são pessoas que têm a sua energia mais drenada ali, que acabam estando mais suscetíveis a um burnout, né? Então, assim, o perfil de pessoas que eu já atendi, que vieram com esse quadro, eram pessoas sempre muito dedicadas, aquela pessoa que trabalha desde adolescente, sabe? Um perfil, assim, parecido com o seu. Ainda bem que você deve saber gerenciar bem aí, porque realmente pessoas que trabalham muito. Então, é interessante e é uma pena, assim, porque se aquilo tinha um potencial gigante, tem pessoas que têm muito potencial, e aí quando entra num quadro de burnout, a gente fala assim que não tem cura, né? O burnout, ele tem como a gente controlar os sintomas, mas é algo que acompanha a pessoa durante anos, ela vai estar sempre se cuidando muito para não entrar naquilo. Então é melhor que a gente previna, que a gente não chegue lá, porque quem teve às vezes um quadro de burnout muito intenso, claro que tem tratamento, claro que a gente consegue, mas é uma pessoa que vai ficar com uma sensibilidade para aquele nível de dedicação que ela fazia no passado, que fica difícil de gerenciar depois, sabe? É como se fosse aquela coisa, todo mundo tem limite. Então não tem como assim, um tem, outro não tem. Todo mundo tem. Exato. Alguns só descobrem quando cruzam. Cruzou, é. Então, existem duas maneiras de você aprender o seu limite, na dor ou no amor. Exato. No amor, eu falo assim, cara, existe um limite, não chegue nele. Outra coisa é cruzei e me ajuda. Exato. Então... E assim... o estresse, ele faz parte da carreira de qualquer pessoa que se dedica muito pro que faz, né? Uhum. Então, a gente tá falando com pessoas que empreendem, que vendem, são pessoas que, obviamente, não vão conseguir obter resultados se elas ficarem sempre retendo energia, né? A gente já trabalhou com pessoas e tal, e até o meu marido trabalha comigo, ele sempre fala assim, não dá pra gente ficar com medo de ter burnout, porque tem gente hoje, principalmente geração Z, eu tenho falado muito sobre isso, assim, com empresas, falado sobre Gen Z, que é um público bem diferente, assim, eles se relacionam com
o mercado de trabalho de uma forma diferente. Não sei se você percebe isso nos seus Total. alunos, mas são pessoas que, no geral, eles priorizam a saúde mental acima de tudo. Até de ter um dinheiro, elas preferem, às vezes, estar num trabalho que não vai ganhar muito e que não vai exigir muito para ter a sua qualidade de vida e tal. Só que fazendo isso, e é um paradoxo, mas dessa forma, dificilmente a gente vai conseguir alcançar metas mais ousadas. Sim. Então, é uma habilidade muito importante saber gerenciar seus próprios limites, a sua energia e conseguir ter uma boa performance, mas reservando a saúde mental. Acho que é o maior desafio de quem quer se destacar profissionalmente. Eu e a Fabi, a gente conversa muito disso, a gente traz uma analogia que a gente aprende no esporte. A gente é praticante de atividade física de uma maneira amadora, mas a gente fala, a gente tem que tomar cuidado para se não lesionar, mas também não ao ponto de não colocar o meu melhor em campo. Perfeito, muito então você boa fica, analogia. cara, tô com medo de me lesionar, então só vou tocar de lado. Puta, aí eu acabo castrando o meu potencial. Muito boa analogia, vou começar a usar essa aí. Então eu sempre, porque a gente gosta, quando a gente vai jogar, a gente gosta de ser competitivo, não importa qual esporte a gente tá fazendo, só que a gente não tem mais 20 anos. Sim. Então a gente também fica... E às vezes, dependendo da lesão, não vai conseguir depois e a gente praticar gosta mais, tanto né? atividade física, se eu lesionar, eu vou ficar muito chateado se eu ficar 6 meses, romper um ligamento, não poder fazer um esporte. Então a gente fala assim, vamos ser competitivo, mas também vamos se proteger do extremo da lesão. Perfeito, Então eu muito vejo que no burnout é a mesma coisa. Muito, muito bom. Tem uma pergunta aqui, qual que é a diferença? Você colocou uma pergunta interessante no começo. Tem gente que não sabe diferenciar. Quais são as diferenças clássicas do burnout e do simples cansaço? Estou cansado. Boa. Como saber se eu estou com burnout ou se eu estou só muito cansado? Tá, muito bom. Na própria definição do burnout, pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, eles falam assim, um mau gerenciamento do estresse. Eu gosto muito sempre de trazer isso, porque o estresse, ele é, inclusive... É importante, ele é natural. Existe o estresse crônico e o estresse que é adaptativo, que a gente fala. O estresse crônico é quando realmente já está indo para uma questão de uma patologia e caminha para um burnout. Agora, o estresse adaptativo é um estresse que a gente tem no dia a dia para a gente fazer as coisas. A gente precisa estar num nível de cortisol para a gente poder ser produtivo, para a gente poder fazer, sair, fazer tal. Agora, um nível de cansaço que a pessoa ela não consegue se recuperar depois de 8 horas de sono, né? Ela estando com seus hábitos ali em dia, mas ela não consegue se sentir disposta depois de um fim de semana que ela descansou mesmo. Ou às vezes ela tirou uma semana de férias e ainda assim quando ela volta pro trabalho, ela chega e aquilo parece demais, ela já se sente sobrecarregada na segunda às 9 da manhã quando ela chega. Isso não é um cansaço normal, né? Isso, então a gente começa a perceber que se eu descanso, e às vezes tem pessoas que estão tão estafadas que elas chegam a dormir muito mais, né? Tipo 12, 15 horas por dia e ainda assim se sentem drenadas, sem energia. Então a gente precisa se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento e a autoconsciência, assim, do meu nível de energia, dos meus pensamentos, da forma como eu tô lidando com as minhas responsabilidades é muito importante pra gente prevenir e não chegar no limite, né? Então o cansaço normal, eu vou lá, descanso, pego uma semana, desacelero e aí eu volto 100%. Agora, um caso de um estresse crônico, eu não vou conseguir mesmo repousando, porque é algo que vai além disso, sabe? Então, é muito importante quem tá começando no mercado de trabalho, né? Jovens, assim, que eu vejo que estão agora, eles querem, né? Às vezes atingir muitas metas, eles querem, mas eles não têm muito esse radar. Então, medo de entrar no burnout, medo de se cansar. Então, a gente precisa conseguir gerenciar bem a nossa energia. Cada pessoa vai ter um ritmo. Então, vão ter pessoas que vão conseguir trabalhar mais horas do que outras vão entender, cara, esse aqui é o meu limite. E aí, se eu entendo isso, eu consigo performar o máximo dentro daquilo ali. E aí, eu vou ter o meu nível de cansaço, quantas horas eu preciso dormir, até isso a gente precisa se conhecer. Tem gente que funciona super bem dormindo 6 horas por dia, tem outras pessoas que vão precisar dormir 9, 10 horas. Então, é mais simples do que parece, assim, né? Tô cansado, eu durmo, me recupero. Se eu descanso, não me recupero, eu preciso investigar, às vezes, até condições físicas, hormonais, né? Fazer um check-up, entender se, de repente, até uma causa física. Minha lógica sempre foi, Alana, eu queria a tua opinião, eu sempre exigi muito de mim. E a minha lógica foi o seguinte, cara, já que eu vou exigir da minha máquina, eu tenho que minimamente tratá-la bem. Perfeito. É tipo o carro, eu gosto de andar rápido. Então, minimamente, tem que estar calibrado, tem que estar com a revisão em dia. Então, se eu queria... Colocar um bom combustível, né? Um bom combustível. Então, essa sempre foi a minha lógica. Sabe aquela coisa? Vou apertar a cordinha. Então, eu sou um cara que, cara, pra mim é religioso. Eu dormia às 8 horas. Legal. E sempre foi assim, desde o início? Não. Não. Como você acha que eu aprendi isso? Chegou no limite? Cheguei. Na verdade, olha aqui,
é muito difícil a gente perceber que a gente tá no limite. Sabe que eu recebi um aviso, cuidado, precipício? Sim. No sentido que vou bater na parede? Então eu comecei, só que a maioria das pessoas, elas têm isso quando, BUM! Quando acontece aquele cruzamento que, sabe, ou ela fica num estágio até assustado, sabe? O que tá acontecendo comigo? Eu comecei a reparar que ia dar ruim se eu não tivesse esse equilíbrio. Tá. Então eu acho que eu aprendi de um jeito muito... acho que tem que ter também muita autoanálise. Sim, muito. Um cara que, sabe, eu sempre fiz questão de me conhecer. Legal. Eu sempre gostei de conhecer. Por exemplo, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de fazer check-up. Mesmo jovem. É muito louco, né? Às vezes você vê um moleque de 25 anos fazendo um exame. Deixa eu ver como é que eu tô. Porque eu nunca tive medo de... Pô, meu corpo é uma máquina. Ele tem que estar bem. Que legal. Geralmente a gente só vai fazer check-up. Não, aí você só precisa com 40. Então eu sempre gostei de me cuidar. Boa. De dormir, alimentação, exercício físico... Ótimo. Esse é o básico que as pessoas não percebem, né? A gente teve uma fase na nossa empresa que a gente viu, assim, o pessoal todo jovem, estudante, e todo mundo muito estafado, tô falando de burnout e tal, e a gente vai ver os hábitos da pessoa, ela realmente não bota bom combustível, ela realmente não cuida. Então, assim, como que que o nosso corpo ele vai cooperar para nossos objetivos se a gente não cuida um básico? Até quando um paciente chega na terapia, se ele chega falando, eu tô desanimado, tô triste, não tenho vontade de fazer as coisas, é o básico, você tá se alimentando bem, você tá dormindo bem, você tá praticando algum tipo de exercício físico. Isso a gente não começou nem a falar das suas crenças, seus pensamentos, a forma... É o básico para que a gente possa ter um bom funcionamento da nossa mente, porque o corpo e a mente estão completamente interligados, né? Eu até coloquei uma coisa, você já deu alguns indícios, né? A indiferença, mas existem alguns sinais do burnout, por exemplo, tem algumas, sabe aquela coisa, avisos, ele dá avisos? Sim. Estou chegando. Com certeza. Né? Nada acontece do nada, né, na nossa vida emocional, assim, ninguém entra em depressão do nada, ninguém tem uma crise de ansiedade do nada, então pra chegar lá, e essa é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a pessoa chega na terapia, é a gente ajudar ela a fazer... olhar pra trás e entender assim, quais foram as pistas que eu fui perdendo no caminho e como que eu posso aprender isso pra que daqui pra frente eu não deixe chegar nesse lugar de novo. Então a gente falou de algumas coisas como, por exemplo, o cansaço, né? Eu tava indo tudo bem e tal, não sei o que, eu começo a ver que a minha disposição baixou muito, que tá difícil de sair da cama de manhã, que eu vou no trabalho e eu tô começando a ter crise de ansiedade, às vezes vou entrar numa reunião, eu começo a me sentir já meu coração acelerado, eu começo a procrastinar tarefas que antes eu fazia com facilidade, mas agora eu já quero evitar, né, evitar olhar as metas, evitar olhar coisas que pra mim antes me motivavam. Então às vezes a pessoa, poxa, eu gostava tanto do meu trabalho, por que agora eu tô sentindo tanta dificuldade de ir pra lá, dificuldade de trabalhar? Eu gostava de sair com os colegas pra almoçar ou ir fazer um happy hour no final e agora eu quero ir direto pra casa, só não vejo a hora de chegar em casa e dormir, sabe? Então, a gente começa a perceber que a relação com o trabalho vai mudando. E aquele brilho que tinha já não tem, aquela energia que eu tinha já não tem, a disposição vai mudando. Então, assim, eu nem... Não tô falando que a pessoa já tá num burnout, mas se isso tá acontecendo, eu preciso olhar pra isso. Entender o que tá acontecendo. Às vezes não é a culpa do trabalho em si, né? Porque claro que existem hoje muitos ambientes que são adoecedores, né? Chefes tóxicos. Tipo, geralmente a gente liga isso automaticamente ao trabalho, a culpa de quem tá lá. Mas às vezes a culpa... Não vou falar culpa, vou falar responsabilidade, né? A responsabilidade sempre é nossa. Então... eu não tô sabendo gerenciar bem a minha vida, né? Então, ninguém vai conseguir fazer pela gente aquilo que só a gente pode fazer, que é se cuidar, fazer coisas básicas. Então, às vezes, a pessoa começou a perceber esses detalhes, ela pode começar a fazer pequenas mudanças na vida dela que vão evitar que ela chegue até o precipício que a gente estava falando aqui, né? Que é começar, cara, eu vou começar a me alimentar um pouco melhor. Eu sei que é difícil a realidade de muita gente, né? Nossa, pegar metrô tantas horas, não consigo fazer um baita exercício, mas são coisas simples, 15 minutos que eu faço de exercício físico que já vão dar uma energia diferente para aquele dia. Às vezes você conversar com as pessoas ali no seu trabalho, gerenciar melhor a tua entrega, porque tem muito isso. A pessoa que ela faz muito e faz muito bem, geralmente é aquela que vai receber ainda mais demanda, né? Você tá fazendo bem, então eu vou te dar mais coisa pra fazer, porque você sabe fazer muito bem. Exato. Isso é interessante, só que a gente vai precisar saber o momento de dizer não. E o momento de dizer não é, às vezes, complicado, porque dizer não nem sempre é bem visto no ambiente de trabalho, né? E eu faço é complicada a minha situação, né? Que eu sou, ao mesmo tempo que eu sou a fundadora, eu gerencio pessoas, mas eu também sou psicóloga. E, às vezes, é difícil a gente estar nesse lugar, porque a gente vê uma pessoa super produtiva e a vontade é, tipo, vamos dar mais trabalho pra ela. Sim, o líder, uma função do líder é extrair a capacidade máxima de um indivíduo.
Mas também sem fazer ele cruzar a linha. Exato, só que essa linha só a pessoa vai saber. Não é um padrão, né? Não é um padrão, exato. Então a gente vai precisar, e às vezes vou conhecer meu limite num lugar de cruzar o precipício e cair, mas que bom se a gente conseguir conhecer antes, né? Falando assim, cara, aqui é o meu limite, né? Eu não vou hoje trabalhar depois do expediente, sei lá, hoje eu preciso descansar, eu preciso disso, eu vou dizer não, eu já tô com muita responsabilidade. Então, esse lugar de colocar limites, não só no trabalho como na vida, é um trabalho que as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Eu até anotei. Para quem não chegou num burnout, quais as práticas e mudanças que podem ajudar para evitar o esgotamento? Tá, então a gente começou já falando o básico. O tripé de um bem-estar físico que vai te afetar na tua disposição, na tua energia, né? Então, assim, você pensar o celular, ele tem uma carga que dá pro dia ali, no fim a gente precisa carregar. E tem uma coisa interessante, que a nossa carga, a gente não recarrega só dormindo, descansando, né? Então, às vezes a galera pensa assim, vou chegar em casa, eu durmo 12 horas, não faço mais nada e eu tô super descansado. Mas tem coisas que nos recarregam e que nos dão energia, até para além do que a gente tá falando de exercício físico. Exercício físico é um ótimo termômetro, mas ficar tempo com a família, é você ter hobbies, você fazer alguma coisa no fim de semana que não tem a ver com o trabalho. Então, realmente ser intencional em se recarregar. Então, para além de você se cuidar, para além de você descansar, de estabelecer limites, que a gente falou aqui, né? É você também ser ativo em ter outras fontes de prazer e de... Isso aqui é uma coisa interessante, mas só concluindo. Outras fontes de prazer além do trabalho, porque um dos fatores de risco também para quem acaba entrando no lugar de burnout é a pessoa que tem uma relação com o trabalho em que o trabalho é a principal e quase que única fonte dela de conexão com pessoas, de pertencimento, de lazer, de realização. Sim, então, meu trabalho é o hobby. O trabalho momentos livres eu trabalho. Essa frase, tem gente que fala, e eu fico assim, como psicóloga, meio preocupada, né? Tipo, meu trabalho é meu hobby. Legal que você ama, é um privilégio. É uma frase clássica, assim, na terapia, assim? Não é nem na terapia, porque eu acho que essa pessoa, às vezes, ela não busca terapia, porque ela acha que ela tá bem, né? Mas eu já escuto de pessoas, assim, que depois eu vejo, depois de um tempo, e falo, cara, a pessoa teve que desacelerar tudo, sumiu do Instagram, porque não deu conta. Então, assim, legal, o trabalho é um privilégio a gente poder dizer que o trabalho é hobby. Tem outra frase que eu não gosto também, ame o que... Como é que é? Trabalhe com o que você ama e não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Sim, alguns anos atrás ficou muito, né, famosa essa frase e tal. Eu entendo a lógica, mas o trabalho, ele continua sendo trabalho, né? O trabalho a gente precisa performar, a gente precisa atingir meta, a gente tem responsabilidade, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta de fazer. Então, essa frase eu acho que mais leva pessoas para um lugar não saudável do que saudável, assim. Porque, legal, né? Quem tem essa vibe, tem pessoas que... A personalidade da pessoa mesmo, eu acho que você é uma delas, eu tenho um em casa também que é assim, que, tipo, se realiza muito no trabalho, realmente tem muita energia pro trabalho. Eu já sou uma pessoa bem diferente, assim, a gente encontrou nosso equilíbrio em casa com isso. Você é como, Alana? Agora eu fiquei curioso. Então... Como que você é? Eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, então eu me recarrego e me energizo muito mais estando sozinha. Por isso a profissão de psicóloga, de ouvir mais do que falar, pra mim é excelente. Hoje eu falo mais do que escuto, porque eu tô falando... Tenho feito mais conteúdo do que atendido. Tá. Mas eu preciso equilibrar muito isso também. Não fico todo dia gravando, por exemplo. Então eu entendi que hoje a minha energia... A minha bateria social, digamos assim, ela é mais limitada. Então eu vou gerenciar o meu dia a dia de forma que eu consiga priorizar momentos sozinha, né? Eu trabalhar sozinha, eu ter momentos de leitura, eu não vou ficar o dia inteiro fazendo call de venda. Eu morro se me botar pra ficar vendendo o dia inteiro, entendeu? Eu, Alana. Sim. Mas ficar ouvindo uma pessoa o dia inteiro eu já consigo fazer. E uma pessoa já muito extrovertida, como é o caso do meu marido, não sei se é o seu caso, tô te conhecendo melhor agora, mas pra ela ficar ouvindo o dia inteiro é algo que vai sugar a energia dela ao invés de colocar. Posso fazer uma terapia com você aqui? Pode, claro. Você é sempre assim? Quando você com as pessoas, pode fazer uma terapia com você? Tô acostumada, sim. Diga. E talvez muitas pessoas vão se identificar comigo. Fala. E se não se identificar comigo, dando esse podcast é meu, eu pergunto o que eu quiser. Mas o lance é o seguinte, eu sempre, porque toda vez que eu li sobre o introvertido e o extrovertido, sim, eu sempre me identifiquei com os dois. Eu sou aquele cara que se me joga num lugar com pessoas, e eu tô bem, minha energia social é alta, eu me sinto confortável no meio de muitas pessoas. Legal. Mas eu gosto da minha caverna. Todo mundo gosta. Eu sou aquele cara, mas eu gosto e eu preciso. Tá. Eu sou aquele cara que eu acordo mais cedo do que a minha casa, eu tenho 3 filhos, você tem 2 filhos pequenos, você sabe como é que é. Sim, você precisa de um... quieto. Sim. Então eu preciso da minha Nárnia. Sim. Eu preciso estar lá. Mas eu sou... Mas comparando esse tempo que você fica na sua Nárnia com o tempo que você tá com gente, é bem menor, né?
Você consegue, pouco tempo aqui te dá o suficiente pra você estar o dia inteiro com gente e ficar bem. Sim. Então é bem diferente. Porque a extroversão é um dos 5 traços de personalidade, né? Então, assim, você tem, digamos, de 0 a 100. Então, tem pessoas que elas vão estar mais intermediário, mas eu não acho que é o teu caso, não, pelo que eu tô vendo. Eu acho que é um caso de uma pessoa mais extrovertida, mas todo mundo precisa de um tempo a sós, de um tempo sozinho, de um tempo de recarga. Mas a tua bateria, digamos assim, eu gosto dessa analogia, ela dura mais tempo com pessoas, porque você tá energizado e aí quando ela acaba. Todo celular, por melhor que ele seja, né, um iPhone maravilhoso e tal, mas ele vai precisar ser recarregado. Tem outro lá que a bateria tá ruim, sei lá, precisa de muito mais carga. Então, assim, no caso de uma pessoa introvertida, tipicamente mais introvertida do que extrovertida, ela precisa de um bom tempo nessa solitude, mais né, com ela mesma, um trabalho que ela fique um pouco mais tempo com poucas pessoas, não é sozinho, mas assim, estando com pessoas que ela tem intimidade, que não demanda tanto, aquilo é mais tranquilo. Então é muito essa proporção do que você precisa. Digamos que eu vou precisar de 70% mais introvertida para eu poder ter meus 30%, que eu quase engano que eu sou super extrovertida. Porque eu vou lá, gravo, converso e tal, tudo bem. Mas eu vou precisar depois de um bom tempo de recarga, diferente do seu, entendeu? Mas todo mundo precisa. Sim, minha energia social, então, é muito mais no balanço dos 2 pontos, né? É porque muitas pessoas que acabam me conhecendo um pouco mais a fundo, acabam falando assim, eu achava que você era mais falante, te acompanhando mais. Né? Tem essa característica, porque eu sou aquele cara que... Sou aquele cara que eu preciso do meu recolhimento, eu preciso ficar quieto, eu preciso... Pode ser que o seu nível não seja também tão alto, né? Você pode estar um pouco mais ali, acima dos 50%. Então, caverna todo mundo precisa. Todo mundo vai precisar, e aí, quanto cada um precisa, é super importante até pra gente falar sobre esgotamento, né? Porque eu consegui entender até a função que eu tô exercendo hoje, e o meu dia a dia, a forma como eu gerencio o meu dia, é muito importante pra eu conseguir ter algo sustentável. Né? Então, a pessoa que se conhece até em relação à sua personalidade, né? Poxa, eu sei hoje que se eu não tenho um perfil de uma pessoa para ficar o dia inteiro interagindo com o público, eu ia entrar no burnout, com certeza, entendeu? Já teve momentos da minha vida em que eu tive que estar muito mais fora de casa, interagindo mais o dia inteiro. A gente teve uma fase da nossa vida bem interessante, eu estava na faculdade, eu passava o dia inteiro fora, e eu trabalhava com RH, dava treinamento, estava nas empresas, então eu tinha que tá, assim, performando num lugar que não é o meu confortável. E meu marido, que é super extrovertido, tava trabalhando de casa, passava o dia inteiro sozinho em casa. Quando a gente chegava, a gente tava totalmente desbalançado, né? Porque eu tava assim, não quero que falem comigo. E ele tava tipo, preciso interagir. Ele querendo ver gente, você querendo se enterrar no buraco. E ele ficou quase que deprimido. E eu também. Vivendo rotinas totalmente diferentes. Então a pessoa precisa se entender. Não é que uma pessoa que, eu não vou conseguir trabalhar com vendas por isso. Não, mas talvez você vai ter que modelar o teu dia, a tua rotina. Eu vou ficar... Quanto que pra mim é importante ver gente, estar com gente, fazer coisa que você falou, né? Poxa, se eu ficar o dia inteiro uma rotina muito monótona, fazendo a mesma coisa todo dia... Com certeza isso aí ia te drenar muito e então isso não ia funcionar pra você. Então esse autoconhecimento é importante até quando a gente fala de uma relação saudável com o trabalho. Muito bom. E quando o burnout vem, ele afeta a gente não só profissionalmente, mas em todos os níveis da nossa vida, todas as esferas, relações pessoais, família ou não. O burnout vai afetar só o trabalho, ou só a origem de onde ele veio. Não, com certeza não, né? A gente não tem como separar as caixinhas da nossa vida, né? E até na psicologia, tem uma área da psicologia que se dedica só a estudar a psicologia do trabalho, né? Só a relação da pessoa com o trabalho, sim, mas a gente entende, e isso é muito claro de perceber, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, e se a gente não está bem com o trabalho, isso vai refletir na nossa relação familiar, isso vai refletir na nossa relação com outras áreas da nossa vida. Então, até a roda da vida, né? Às vezes a gente vê que tem várias áreas ali, mas é tudo extremamente interconectado. Até uma pessoa, para ela entrar num burnout, embora o burnout seja direcionado ao trabalho, se ela tem as outras áreas da vida funcionando bem, isso é um fator super de proteção. Poxa, ela tem uma relação bacana em casa, com o cônjuge, com os filhos, ela tem um esporte, ela tem uma relação familiar bacana. E isso tudo vai proteger ela até dar uma resiliência maior para ela lidar com o estresse, mesmo que mal gerenciado. Ela consegue voltar mais fácil pro ponto dela de equilíbrio. Agora, uma pessoa que entra no burnout, aquilo vai impactar a vida dela. A gente tem um lema na nossa clínica, né, que é mentes saudáveis criam um mundo melhor.
Boa, hein? E a gente gosta muito disso, assim, porque o mundo melhor, a gente fala de transformar o mundo, não tô falando o mundo, o planeta Terra. O mundo é o nosso mundo, o meu mundo é a minha casa, a minha família, as pessoas que eu convivo, você tem o seu mundo. E se a minha mente tá saudável, eu consigo transformar o meu mundo no mundo melhor, uma hora o meu mundo melhor se cruza com o teu e a gente vai criando um mundo bem melhor. Então a gente não tem como falar de uma saúde sem a gente falar também da relação das pessoas com o trabalho, porque todo mundo passa grande parte do tempo no trabalho. Você percebe que muita gente não pede ajuda, ou as pessoas geralmente têm a tendência de pedir ajuda tarde demais? Quando eu digo tarde demais, nunca é tarde de pedir ajuda. Sim, mas eu entendi o que você falou. Elas acabam pedindo ajuda quando... Cara, você não precisava ter demorado tanto assim. Ah, com certeza. Pra pedir ajuda. Você percebe isso? A terapia teve esse estigma durante muitas décadas de um lugar onde as pessoas só vão quando elas estão com um problema muito grave ou com um transtorno muito sério. Então, assim, a psicóloga tinha até esse lugar, assim, as pessoas não queriam falar que estavam fazendo terapia, né, que foram buscar ajuda, ou psiquiatra, porque, assim, eu tô com um problema muito grave, eu tô louco. Então, esse preconceito, ele prejudicava e ainda prejudica muitas pessoas de chegarem e falarem, cara, preciso de ajuda, preciso fazer terapia. Isso tem mudado, a geração mais nova, né, a galera que tá entrando no mercado de trabalho agora, é uma galera super mais aberta, eles trazem muita importância pra saúde mental, até gostam, né, fazem TikTok, fazem vídeo na terapia, eles gostam de mostrar isso, então já é um pessoal diferente. Isso é bacana, né, cara? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Óbvio, de tudo, né? Tudo tem a dor e a delícia. Exato. Mas acaba difundindo mais, talvez. Difundindo mais. Acho que o lado que não é tão legal é que a gente aí tem essa questão do autodiagnóstico, né? Todo mundo vê, eu tenho TDAH, todo mundo tem TDAH. Então não preciso mais de terapia. Ou às vezes, assim, só se diagnostica ali através do vídeo, mas não busca ajuda, né? Então, tem esse preconceito, sim, eu vejo que isso tá mudando, tá quebrando, e a gente tá começando a entender que o papel da terapia é para além de um lugar, assim, de crise, né? Mas de prevenção. E as abordagens mais recentes da psicologia mostram justamente isso. A gente consegue construir um estilo de vida e uma saúde que vai me prevenir de entrar em um burnout, de entrar em algum transtorno. Então, a terapia tem esse papel, assim. Eu acho muito legal que as pessoas estão tendo menos barreira para chegar lá. Que a gente consegue evitar muitos casos, né? Uma pessoa que cruzou a linha. Tá. Tipo assim, o cara tava assim, eu acho que tô com burnout. Uhum. Eu acredito que quem tá, não acho, tem certeza. Quando começa a ver ali, né, os sintomas, eu acho que tô. Quanto tempo demora pra passar? Depois que a pessoa começa a restabelecer ali o correto, fazer os ajustes, tirar os excessos. Não tem como eu te dizer quanto padrão? Tempo, não, porque todo transtorno, né, embora não seja um transtorno, mas a gente encara muito como assim, precisa de um olhar multifatorial, porque não é só uma coisa, a pessoa tem fatores genéticos, tem questões da realidade de vida dela, então muitos componentes para dizer que tudo precisa ser ajustado para que ela saia daquele lugar. E como eu falei, a gente não fala de cura completa, vai ser alguém que se ela chegou numa crise, realmente, assim, poxa, foi afastada do trabalho, a pessoa às vezes já tentou voltar uma vez, voltar duas, e ela se sente mal mesmo. Eu já atendi muitas pessoas, assim, poxa, pegou um afastamento, saiu, parou completamente, parece que tava bem, né? Poxa, tava se cuidando e tal, mas a hora que tenta voltar a trabalhar, volta tudo de novo. Aquele senso de ineficiência, de ineficácia, começa a se cobrar de novo, começa a sentir todos os sintomas. Então ela precisa cuidar, porque o burnout, ele vai afetar muito a forma como a pessoa se relaciona com o trabalho, a forma como ela se vê no trabalho. Então vai ser algo que ela vai ter que buscar, às vezes, psiquiatra, né? Vai ter que tomar uma medicação. Se ela fizer tudo, digamos, poxa, ela tá no psicólogo, tá no psiquiatra, ela pegou um tempo, conseguiu pegar, que é um privilégio de poucas pessoas que conseguem, né? Infelizmente, sim, parar um tempo, e outras vão ter que ir mesmo assim e vão sofrer muitas consequências disso. A gente pode dizer que é possível, eu já vi isso, pessoas que em alguns meses conseguem se restabilizar e elas conseguem voltar para o trabalho com uma formatação muito diferente. Tem gente, às vezes, que muda de trabalho, sai da empresa que estava, tem gente que realmente muda até de profissão, tem que repensar toda a vida dela. E outras pessoas, em casos um pouco mais leves, elas começam a colocar bons hábitos, começam a colocar alguns limites. Faz uma mudança ali no dia a dia dela e em alguns meses ela tá bem. Ela consegue voltar, só que sempre vai ter que ficar muito atenta, porque a tendência é que ela comece de novo a voltar naquele motor que ela estava no início. Eu vou compartilhar a minha experiência pessoal. Boa. Porque eu cruzei a minha linha no momento onde, assim, no trabalho eu tava
aquela coisa, né? Animado, aquela coisa, então você meio que abre mão dos seus limites. E bem no ano que minha mãe faleceu, eu conto muito da minha mãe aqui pra galera, então, sabe, você teve pressões de tudo quanto é lado. E o que eu percebi quando meu copinho transbordou, né, eu comecei a perceber em sintomas, principalmente, eu esquecia muita coisa. Então aquela coisa, sabe, alguém me perguntava alguma coisa, o que a gente falou mesmo? Sabe, eu comecei a esquecer coisas, e coisas que pra mim eu não esquecia. Sim. Capacidade de concentração, então eu comecei a perceber, só que sempre fui um cara que li muito, entendi muito, eu olhei muito, eu falei assim, Você tava com um nível de consciência diferente do que a maioria das pessoas tem, né? Eu tava com um nível de consciência diferente da maioria das pessoas. Já li muito sobre o assunto também, então não era um cara... Legal. Tem muita gente que vai conhecer burnout que não tem. Exato. Eu nem sabia que isso Nem existia. sabia que existia, Maioria, né? Então não, eu já lia muito sobre a respeito, então é como se... Opa, sinais. Eu percebi que depois que você cruza o limite, não tem como você apagar essa experiência da sua vida. Eu falo que é que nem uma lesão. No esporte, né? Quando você machuca o joelho, aí você vai, você volta. Primeiro, a gente brinca isso no esporte, que você tem que tirar a lesão da cabeça. A primeira coisa é você tirar a lesão da sua cabeça. Aquela coisa, quando você entra em quadra de novo... Aquele medo. Será que eu vou machucar? É. Mas será que meu joelho vai aguentar? Mas será que eu vou conseguir? E se eu chutar forte e eu machucar de novo, eu tenho que ficar parado? Exato. Então, nossa, muito parecida. Eu adorei. A gente fala que é tirar a lesão da cabeça. Tá, muito bom. No meu ciclo do Iron, quando eu machuquei, né? E aí você faz aquele fortalecimento, aí você volta, mas e se eu lesionar? E se eu começar com volume de novo e não der? Mas será que eu vou conseguir? Putz, e se eu voltar e não conseguir fazer a prova? Então a primeira coisa é, cara, confia no seu corpo. Tá fazendo a preparação, tá fazendo os ajustes, confia em você. Então é muito mais relacionar com essa experiência. Então quando eu cruzei meu copinho, eu não consigo esquecer aquele ambiente. Mas eu não consigo esquecer quanto desafiador para mim foi a morte da minha mãe. Foi muito desafiador. Então eu não consigo apagar isso da minha vida e fingir que isso não aconteceu. Ao contrário. E eu sei como eu estava me sentindo. Agora, sabendo que isso aconteceu lá atrás, primeiro eu acho que é uma dádiva. Porque eu aprendi qual que é o meu limite. Sim. Só que doeu muito ter aprendido desse jeito. Mas hoje eu me relaciono muito melhor comigo. Aquela coisa, eu já sei, tô chegando perto. Exato. Caio, tira o pé um pouco, vai descansar. Essa coisa, você não precisa fazer reunião no almoço nessa semana. Você pode desmarcar ali, tira aqui. Então eu vou me relacionando bem. Ótimo. Então é assim que eu fiz. Muito bom. Eu não quero apagar aquele evento, eu não quero apagar aqueles meses. Eu lembro, foi julho de 2019. Então eu lembro até o dia. Caramba. Eu lembro até o dia que meu copinho transbordou. Então, eu acho que relacionar bem com esse evento, pra mim, foi a coisa que mais me ajudou. Ótimo, muito, muito mais legal me ajudou, isso. sabe? Essa maturidade que você tá falando é algo que muita gente só vai adquirir mesmo processando isso em terapia, conversando sobre, porque as pessoas ficam com muito medo. Eu achei muito legal essa ideia que você trouxe, porque tem gente que não quer voltar pro trabalho mais, não quer mais trabalhar, e aí ela vai... Como que... Primeiro, não tem como viver, né? Sim. A não ser que você seja herdeiro, você não tem... As pessoas precisam trabalhar. Então, esse medo é muito mais na mente, porque poxa, eu tô fazendo terapia, eu entendi os limites, eu tô me cuidando, agora eu preciso confiar que eu sei gerenciar. Eu aprendi as coisas que eu precisava aprender e aí eu consigo voltar de uma forma diferente. Total. E confiar nesse aprendizado, né? E não se travar. Porque, poxa, eu vejo... É muito triste, assim. Eu vejo muitas pessoas com tanto potencial que por questões emocionais mesmo, a pessoa não consegue. Ela não vai. Porque a gente fica com, né, as pessoas ficam com medo de se machucar novamente. Exato. E esse medo de se machucar novamente já começa a disparar alguns sintomas que é o medo. Exato. Já gera ansiedade, o próprio medo de sentir ansiedade. É tipo isso, né? Mas as pessoas têm exatamente isso. Poxa, eu tô com medo. O transtorno de pânico, por exemplo, ele é exatamente isso. A pessoa teve um ataque de pânico e aí ela começa a ter tanto medo de ter outro ataque de pânico que ela começa a evitar todos os lugares que lembrem aquilo, ela começa a evitar, e aí isso se torna um transtorno, que a pessoa tem gente que não sai de casa. Sim. Então o medo, ele é uma das coisas que mais paralisa e a gente precisa enfrentar, até no amor, né? Tem uma pessoa se feriu, foi traída, e agora eu não quero mais se relacionar com ninguém. Mas a gente precisa se relacionar melhor com essas dores, com o luto, com as perdas, porque quando a gente faz isso
abre a possibilidade de a gente se tornar alguém muito melhor. A gente conseguir se relacionar melhor, tanto no relacionamento amoroso, tanto no trabalho, né? Então, dá uma nova chance para um trabalho, mesmo que você tenha que remodelar toda a sua vida, os seus hábitos, mas é possível ter uma relação bacana com o trabalho. Cara, esse evento para mim, quando eu cruzei a minha linha em 2019, cara, foi transformador para mim. Eu agradeço todo dia Papai do Céu ter feito cruzar. É mesmo? E cedo, claro. Porque eu acho que eu acho que ter cruzado essa linha em 2019 me deu uma dose de amor próprio tão grande, sabe? Sim. Me deu uma dose de amor próprio tão grande, tipo, bicho, se cuida. E, cara, se você não estiver bem, nada vai funcionar, porque depende de você, da tua energia, Total. de você estar presente, da tua criatividade. Total. Né? Principalmente pra quem empreende, assim, a gente conversa muito isso em casa. Se a gente não tá bem, os negócios não vai. Porque, assim, como que eu vou conseguir gravar meus podcasts? Como que eu vou conseguir passar aquilo? Se eu não estiver bem, não vai funcionar, né? Aquela coisa, eu não preciso ter um burnout pra saber que eu preciso dormir 8 horas por dia. Eu não preciso ter um burnout pra saber que eu preciso me alimentar bem. Eu não preciso ter um burnout pra saber que, cara, é importante ter limites. Sim, que eu não vou conseguir fazer tudo pra todo mundo, tá em todos os lugares. Eu não sou um super-herói. Exato. Então, 2019 ele mostrou que você não é um super-herói, meu irmão. Tu é humano. Você não é super-homem, não existe Mulher Maravilha, isso é filme. Não significa que você não pode ter uma entrega fora do comum em momentos estabelecidos. Exato. Né? Eu me preparo para Exato. uma fase em que eu sei que eu vou trabalhar muito, eu preparo a minha família, eu preparo tudo, tá, agora eu sei que vai ser isso, mas eu sei que isso aqui não é a rotina, isso não é o dia a dia, né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente se conhecer, entender o que funciona, o que é sustentável, as fases que a gente vai entrar, e para quem empreende, é muito isso, assim, a gente passa por fases assim, de falar, cara, a gente tá fazendo muita coisa, a gente não vai dar conta de fazer todas essas coisas, a gente tem que priorizar alguns projetos, fazer escolhas, né, que são inteligentes, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E se livrar desse peso de ser o super-herói, ou de ter que dar conta de tudo, é muito bom, porque a gente tem a vida inteira pra fazer tanta coisa, né? E hoje, principalmente quem tá jovem, aí tem essa coisa do Forbes Under 30, o pessoal quer, né, ser milionário logo, tá, que legal, mas assim, a gente tem a vida inteira, tem tanta coisa pra fazer, às vezes você tem que se desenvolver, tá numa fase diferente, a gente se cobra muito, então toda essa cobrança, ela faz com que a gente adoeça, e aí acaba não conseguindo conquistar nada. E aí vem o gancho, principalmente para as pessoas que lideram outras pessoas. Porque nenhum líder quer colocar o seu liderado numa zona de esgotamento. Sim. Mas ele quer contribuir para que a pessoa chegue na capacidade máxima dela. Perfeito. Qual que é o papel do líder nesse momento? Assim, qual seriam as suas recomendações? Porque o líder tem esse desafio também. É um desafio grande. Extrair o teu potencial máximo sem fazer você cruzar o seu limite. E aí, como? Cara, é um desafio que a gente tá navegando ainda, né? Sim. Mas uma das coisas que a gente busca fazer é ter essa relação de confiança, conhecer essa pessoa que você tá liderando, e na medida que você conhece, você tem esse feedback da pessoa, sabe? Você vai entendendo até onde você consegue ir, e muitas vezes o líder tem o papel dele perceber, assim, cara, a pessoa, ela tá se afogando. Tem várias vezes a gente tem que chamar pessoas e falar assim, você precisa de férias? Vai, sai uma semana, você tá precisando, porque a gente sabe que você consegue entregar mais, mas você não tá conseguindo por uma exaustão mesmo. Então, o papel do líder, ele conseguir ter esse olhar de estimular, de esticar, mas também de ser esse olhar mais maduro que vai ver assim, eu acho que você tá precisando, dizer não um pouco mais. E é difícil pro líder falar isso, mas como você falou, a gente quer que a pessoa performe bem. Então, eu consegui perceber, ter esse cuidado, saber quem é aquela pessoa que agora eu consigo dar uma esticada maior, uma confrontada maior, e isso o Israel tem feito muito, meu marido que tem esse papel mais do que eu até, porque eu como muito psicóloga, eu sempre sou muito boazinha, então tipo assim, eu sempre fico falando pra ele, olha fulano, se fosse do meu lado, acho que faltaria a parte de esticar, ia ficar muito a parte só de acolhimento, entendeu? Sim. Então ele estica e eu acolho, a gente vai equilibrando dessa forma. Então ter também um líder, e é importante a pessoa equilibrar essa liderança, né? Às vezes você tem um líder que ele só estica, confronta, empurra, mas ele não consegue ter esse lado. Então, se tiver uma outra pessoa junto, que vai ter esse papel de fazer esse acolhimento, de conversar, de mostrar aonde que a pessoa precisa dizer não. Então, às vezes, o papel até de um RH ou de um outro parceiro que tem um estilo de liderança diferente é importante pra gente conseguir extrair o melhor da pessoa, né? Eu acredito que todo mundo tem que ter esse olhar pro, não sei, tem uma expressão no inglês que é stress and rest. Estressa e relaxa.
eu acho que isso é a polaridade, né? Uma vida saudável, é o doce e o salgado. Então, é o meu estilo de liderança. Legal. Eu estico, mas também eu sempre tenho essa percepção de depois que eu estiquei, relaxo. Boa. Sabe aquela coisa, a gente vê uma semana de fechamento e tudo mais, aí chega pro líder e fala assim, cara, agora vai viajar, pega sua mulher, desconecta. Mas você, deixa que eu seguro. Fica tranquilo, eu seguro a banca. Boa. E só de ouvir isso, porque eu sei que, às vezes, o cara ouvindo isso, ele vai relaxar. Por quê? Vai conseguir descansar mesmo, né? Vai conseguir descansar mesmo. Porque ao longo da vida, a gente vai aumentando o nosso limiar. Isso. A gente vai aumentando É muito legal falar disso. Nossa capacidade de suportar peso. Perfeito. Talvez o que eu suporto hoje, Caio de 25, não, jamais ia conseguir. ele ia estafar. E às vezes eu falo assim, tá leve ainda. Mas é por causa desse stress and rest. É como se fosse, não sei se a minha cabeça é como se fosse um músculo. É um músculo, eu dou muito esse exemplo da musculação, demais. Porque, às vezes, eu vejo isso, eu tô muito no mundo da maternidade agora, né? E daí, às vezes eu olho uma mulher assim e falo, cara, ela tem 4 filhos. Como que ela faz? Porque quando eu tinha eu achava tão difícil ter um filho. Tipo, meu mundo inteiro mudou de 0 para 1 filho e parecia muito difícil. Aí eu olhava pra quem tinha 4 e falava assim, jamais vou conseguir. E aí, agora eu tenho 2. Eu falo, bom, dá pra ter 2 aí, a gente tá pensando 3. Então, a nossa musculatura é bem isso mesmo. Assim como o músculo, a gente vai se esticando, a nossa capacidade vai evoluindo, a gente vai tendo mais maturidade, a gente vai se conhecendo mais. Então, com certeza, o que você faz hoje, você não faria 10, 15 anos atrás, e com certeza alguém que está começando a carreira agora, e às vezes essa geração que está trabalhando junto, né, e aí a gente julga muito quem está começando agora, o Gen Z, são fracos, geração fraca, não tem resiliência, eles são imaturos, eles estão começando agora. Então eles vão ter uma forma diferente, aí tem todo o contexto também global, né, que faz com que ele seja uma pessoa muito diferente, mas ele está começando agora, e ele vai ter que ir crescendo, e se desenvolvendo, e não ter medo de se cansar, de se estressar, porque é no estresse da musculação também, né? A gente ganha quando dói. Então, essa dor do crescimento, ela é super importante. E a galera que tá entrando no mercado de trabalho, 20 e poucos anos, eles estão no momento da dor, né? Porque eles estão, tipo, cara, às vezes tem que conciliar o trabalho com a faculdade, faz muita coisa, dói. Mas se a pessoa, ela pega e fala, não, eu vou devagarzinho, ela vai crescer menos. Né? Então, essa musculatura, essa capacidade vai expandindo na medida em que a gente se entrega para aquela fase. Eu não vou conseguir crescer como mãe na minha maternidade se eu não me entrego para isso. É cansativo, Eu não vou dormir, tipo, eu jamais imaginaria como que... Anos atrás eu falava, não ia conseguir não ficar sem dormir, acordando. Faz 3 anos que eu acordo toda noite, porque meus filhos dormem mal. E eu consegui, e tô indo. Não é o melhor, né? Eu consegui dela, né? Eu consegui, mas né, quase morrendo, mas consegui. Não, mas assim, a gente se adapta. Se a gente se permite entrar nessas zonas que nos esticam. Então isso é muito legal. Tem algumas boas práticas que as pessoas podem fazer em casa ou que isso ajuda na manutenção do estresse? Vou dar um exemplo, para minha pergunta ficar talvez mais didática. Por exemplo, uma coisa que sempre me ajudou demais na manutenção do meu estresse era eu sempre dividir o que eu sinto com minha esposa. Que legal. Sabe aquela coisa de ela só me ouvir falar? Às vezes minha esposa ela é maravilhosa nisso. Ela fala assim, você tá precisando falar, né? Fala, tá aqui. Aí eu só falo. Às vezes não fala nada. Eu já saio melhor pra caramba. Na própria conversa você já pegou os insights que tinha que pegar? E volta e meia também eu falo pra Fabi. E aí, fala, como é que foi? Eu sei que você tá precisando falar. Tô aqui. Muito legal. Então, isso é uma boa prática nossa. A gente conversa. Eu converso com a minha mulher. Sabe? Ela conversa comigo. Isso é uma boa prática que funciona no meu gerenciamento desse estresse. Que legal. Então, existem boas práticas como com certeza. Essa, por exemplo, eu nem sei se é uma boa prática, pra mim é uma coisa que é legal. Não, demais. E assim, as pessoas às vezes me perguntam assim, todo mundo precisa fazer terapia? Eu sou psicóloga, mas eu não acho que todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo poderia se beneficiar? Sim, talvez, mas assim, quem precisa é quem precisa de um tratamento, quem tem um transtorno precisa, ok. Agora, muitas pessoas que já têm, ouvindo você falar, não é que você lido 100% com tudo, não, mas você tem um autoconhecimento, você estuda, você faz isso, e você tem conversas, por exemplo, dentro de casa, que te ajudam a organizar as suas ideias, seus pensamentos. A gente faz muito isso em casa também, e meu marido também, assim, ele não tem necessidade de fazer terapia agora. Às vezes fala, marido é psicólogo, não faz terapia. Eu não faço agora, nesse momento, já fiz, mas não preciso agora. Então, existem coisas que nos ajudam, e poxa, que legal ter uma pessoa no teu dia a dia, que você consegue ter esse nível de conexão, esse nível de intimidade, que te ajuda a se organizar,
organizar, é uma excelente prática. Tem outras pessoas, às vezes, poxa, eu não tenho um parceiro assim, queria ter, mas tem prática de escrita, por exemplo. Tem gente que se organiza demais escrevendo o que tá sentindo, né? É algo... Como se fosse uma autoterapia? Sim. Tem isso, autoterapia? Existe esse termo? Então, eu falei uma groselha aqui que eu vou ser cancelado pelo Conselho de Psicologia do Brasil. Existem muitas abordagens na psicologia, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Na terapia cognitiva, o que a gente entende? Que a psicóloga tá ali para trazer autonomia para o paciente. E o objetivo da TCC é ajudar o paciente a se tornar seu próprio terapeuta. Então, sim, a gente fala de autoterapia dentro da TCC. Outras abordagens vão abominar isso que eu tô falando, mas isso é baseado tem muitas evidências científicas disso. Então, a autoterapia não é qualquer pessoa que consegue fazer. Muitas pessoas vão ter que aprender a gerenciar a si mesmo em terapia com um coach ali, digamos assim, né? Vai precisar de um personal trainer pra sua mente ali. Entendi. Então, vai te ajudar a chegar lá. Então, dito isso, eu posso me organizar. Muitas vezes, se eu não tô em crise, se eu não tenho um diagnóstico, um transtorno, se eu tô só, poxa, eu precisava conseguir gerenciar melhor isso e tal, e de repente você até faz terapia, mas você também tem essas conversas, você também escreve sobre o que você tá sentindo. Tem pessoas que gostam de meditar, tem pessoas que gostam de fazer uma oração. São práticas que não são terapia, mas que são terapêuticas. E que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, que ajudam muito. Oração, pra mim, é tão bom. Ah, pra mim também, fantástico. É o que ajuda a organizar tudo. Nossa. Que às vezes até o marido nem sempre vai estar disponível, a esposa, né? Nem sempre vai estar ali. Cara, a gente consegue, qualquer momento, qualquer hora, é uma terapeuta de todos, tá né? lá, pronto. É. Disponível pra gente, agenda sempre aberta. É. Que legal. Muito bom isso. Porque tem uma coisa que, obviamente, a função desse podcast também é ajudar as pessoas a equilibrar esses dois pratinhos, né? Uhum. Que é da performance com saúde mental. Uhum. Porque se a gente fala assim, pô, será que a performance é inimiga da saúde mental? Eu não gosto de colocar nisso, né? Mas a performance, ela vai exigir que você preste atenção com a sua saúde mental. Sim, e ao mesmo tempo não existe alta performance sem saúde mental. Exato. Né? Exato. É. Então, se você quiser trazer um ponto de equilíbrio para as pessoas, existe algum ponto de equilíbrio entre performance e saúde mental? Sim. Por exemplo, não existe uma correlação que é trabalha 6, descansa 2, essas formulinhas não existem. Mas como que seria a gente tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre performance e saúde mental? Muito bom. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, até no meu livro eu falo muito disso, tem um capítulo que eu falo só disso, da gente entender qual é a nossa própria referência de alta performance. Porque a alta performance pra você vai ser talvez adoecedor pra mim. Sim. E o que é talvez a alta performance pra outra pessoa, pra você vai ser tipo, não, isso aí é meu arroz com feijão, é o que eu faço de manhã, entendeu? Boa. Então, às vezes a gente pega fórmulas prontas de alta performance e tenta encaixar na nossa vida e aquilo não vai conseguir equilibrar com a saúde mental. Ou a gente pega uma referência de um terceiro... De alguém que tá 10 anos na minha frente, e aí eu quero pegar a rotina dele de alta performance e encaixar na minha vida. Aí teve a época que tava todo mundo no negócio do 5 da manhã, né, do milagre da manhã e tal, de tomar banho gelado e fazer tal. Poxa, legal, isso funciona muito pra muita gente. Mas tem aquela pessoa, talvez, que até o cronotipo de sono dela é de uma pessoa que precisa dormir até as 9, por exemplo. Isso hoje a ciência mostra que tem pessoas que têm um melhor horário pra aquela pessoa acordar e performar bem de dia. E aí, essa pessoa, se ela for querer acordar às 5 da manhã, ela vai ser miserável as primeiras horas do dia dela. Ou então, se ela não dormiu cedo. Então, assim, eu não gosto dessas fórmulas prontas da alta performance, porque elas não se encaixam na realidade de todo mundo. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, entender hoje na minha vida o que seria eu performar bem. Né? Talvez eu vou ter que sim, eu vou sempre alta performance vai esticar a gente para uma zona de desconforto, não tem como, né? Senão eu tô de boa. Mas esse desconforto, ele vai ser diferente para cada pessoa. E aí, se eu entendo o que ele é para mim hoje, e eu vou indo, me conhecendo, me percebendo, né, gerenciando as minhas emoções e tal, maravilha, eu vou crescendo, e aí a minha alta performance, ela vai avançando conforme eu também vou me adaptando nela. Então, acho que essa seria a principal reflexão, assim, que eu sempre falo para as pessoas que eu converso muito com meu marido disso também, ele também fez o Iron Man lá, e aí ele ficava, tipo, nessa zona de... E a gente falava muito disso, porque ele gosta de ficar sempre ele fica incomodado se ele tá,
tipo, confortável. E pra mim... Eu sou assim. Pois é. E pra você como? Eu sou ótima, eu amo ficar assim, tranquila. Eu tô bem. Tem desafios, eu gosto de desafios, mas devagar. Tipo, eu tenho um desafio agora. Vai. Poxa, eu tô com um bebê pequeno. Esse desafio pra mim agora tá ótimo. Eu tenho o meu podcast, tô com um desafio, mas eu tenho pouca... Vamos devagar. E pra mim funciona bem, eu não me sinto mal, eu sinto que eu tô crescendo e eu vejo, na verdade, evidências de que eu tô crescendo. Mas sem adoecer, no meu ritmo, sem me comparar com outras pessoas. Mas essa sou eu. Eu sei que se ele tivesse na minha pele, ele ia se sentir... ia ficar louco, porque ele precisa disso. Então, legal, mas a gente foi ao longo do tempo vendo, tá, você precisa disso, mas a gente vai dosando isso, porque também ele tem, às vezes, aqui expondo coisas que ele não tem problema, que ele possa falar, né? Mas às vezes ele tem crise de ansiedade, às vezes ele tem questões que a gente entende quando ele tá chegando nesse lugar, que ele perdeu alguma coisinha na rota ali, a gente volta. Eu queria perguntar pra ele, como é que é ser casado com uma psicóloga? É muito bom. Porque você, tipo, não dá pra esconder nada dela, né? Não. Mas é legal, a gente tem muitas essas conversas, sabe? E ele me ajuda muito também. Só uma coisa, amor, não que eu esconda alguma coisa de você, tá? Não escondo nada de você. Mas você tem um olhar diferente. Sim. Né? De entender o que o outro tá sentindo. Sim. Sim, e essa preocupação de ver assim, poxa, eu já conheço os padrões dele, começa vai, falou, opa, vamos daqui a pouco, presta atenção. Aí, comecei a sentir tal coisa e tal, então já sabe o que a gente faz. Então, eu conheço ele quase melhor que ele mesmo, que a gente tá há 12 anos convivendo diariamente. Então, isso é muito, muito legal de entender. Cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa precisa de um nível de estímulo, de desafio que funciona, que é saudável, que estimula e que não adoece. E aí, esse nível precisa de autoconhecimento, não tem outra resposta. Sim. Eu quero saber o que você acha da frase. Tem uma frase que está emplacada numa placa de ferro. Ah, meu Deus. Aonde? Aqui? Na quadra mais famosa de tênis do mundo, chamada Arthur Ashe, onde acontece o US Open. Essa frase me marcou muito. Tá. Que é o seguinte, pressure is a privilege. Pressão é um privilégio. O que você acha dessa frase? Pressão é um privilégio? Pressão, entrar numa zona de pressão é uma zona de privilégio. Interessante. Interessante, né? Quero ver seu olhar, assim. Tá. Obviamente, é numa quadra. Sim, num contexto de esporte. Que tem a quadra mais importante do setor. Obviamente, junto com os outros grandes lances também, para quem curte Roland Garros, Wimbledon, mas é uma das quadras mais importantes do mundo. E só joga ali. Deve ser, sim, grandes times. Deve ser o sonho de todo tenista. Exato. Tá lá. Então, estão extremamente pressionados, mas é um privilégio gigante estar ali competindo. E muita gente olhando. Você vai errar na frente de milhões, também vai acertar na frente de milhões. Sim. É tipo aquilo com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, uma coisa parecida. Me veio essa frase, assim, na cabeça. Pode ser um pouco assim, né? Por quê? Porque o burnout é relacionado da pressão. A pressão, o estresse, sim. Pressão e estresse. Mas aí, eu acho que no mercado de trabalho, por isso que eu fiquei um pouquinho refletindo, acho que sim, nesse contexto de esporte, muito legal, num contexto, por exemplo, como o seu, de ter muitos negócios, tem muita responsabilidade, muita gente dependendo de você, também muito visto, também muita pressão, um privilégio gigante, né? Que legal seja que você alcançou esse lugar. Eu também, olhando pra minha vida, os lugares que eu tenho de pressão, né? Eu vejo tanto o trabalho, maternidade, é um privilégio. Mas a gente pode olhar também, talvez, pra um contexto da massa que trabalha e que tá muitas vezes pressionado num trabalho que não é aquilo que ela gosta, não é aquilo que ela queria fazer, uma pessoa que se vê meio sem possibilidades, talvez se a gente falasse essa frase, a pessoa ia falar assim, não é um privilégio, eu não queria ser pressionado desse jeito. Então eu vi esses dois lugares aqui, como psicóloga é meio... Eu acho que você cravou. Pra mim, a grande questão se essa frase tá certa ou não, é a qualidade da pressão. Boa. Eu acho que quando você tem uma pressão que você não vê nenhum sentido nisso... Tá. Né, pra mim, sabe aquele estresse sem nenhum significado? Esse estresse mata, pô. Mata, esse estresse que não tem nenhum sentido. Tô sendo pressionado por uma coisa que eu não gosto, por alguém que eu não suporto, fazendo uma coisa que eu não tenho o menor saco, que não me leva pra onde eu quero. Isso. Aí péssimo. Aí não Essa pressão não é um privilégio, é uma tortura. Fardo. É uma tragédia, é um castigo. Exato. Então, pra mim, a qualidade da pressão. Muito bom. Por exemplo, filho é pressão. Que privilégio ser pai. Exato. Exato, na mesma medida que te drena, te recarrega. Exato. Eu acho que assim é as coisas que a gente tem prazer, né? Então, muito bom, a qualidade da pressão
Né? Eu gostei, vou pensar mais sobre isso. Ai, que bom, adoro como psicóloga aqui. Maravilhosa. Como a gente pode ajudar? No caso, por exemplo, alguém que está ouvindo a gente aqui, ele falou, puta, que legal saber, mas ainda não cruzei a linha. Mas que bom já ter essa... Sim. Ou ele falou assim, não estou exagerando aqui. Então eu sei que se eu estou exagerando, eu estou numa rota de colisão. Sim. Tem muita gente que está ouvindo esse podcast, eu falei assim, cara, não cruzei, mas identifiquei que estou na rota de colisão. E eu acho que a maior função desse podcast, uma das, é isso. Você sair da rota de colisão no muro. Você estava em direção ao muro. Pode ser que você ia bater no muro daqui 1 ano, 2, 3 ou semana que vem. E também tem muitas pessoas que, a cada vez que a gente foi falando, ela lembrava, sou eu. Ai, meu Deus do céu, sou eu. Como alguém... ou às vezes veio pessoas que essas pessoas conhecem. Ótimo. Como que uma pessoa pode ajudar alguém que ela conhece que teve um burnout? Ou tá no meio do burnout? Ou tá a ponto de... Como que uma pessoa, sabendo, cara, como que eu consigo ajudar minha prima, como que eu ajudo ajudar minha amiga, cara, minha sócia tá, cara, ela tá pra bater no muro, sabe? Como é que alguém pode ajudar? Uma pessoa comum, legal. Como uma pessoa comum pode ajudar? Primeira coisa, enviando esse podcast já seria uma ótima dica, verdade, pode encaminhar, porque às vezes a gente falando... E isso é uma coisa chata, tipo, eu já fui muito essa pessoa chata de ficar falando, toma cuidado, diminui e tal. Isso às vezes não vai ajudar, que a pessoa tá ali no flow das coisas e ela vai se sentir até assim, poxa, sempre um balde de água fria, tô aqui compartilhando e você fica dizendo que eu tô fazendo coisa demais e tal. Mas eu acho que esse lugar de cuidado com pessoas que nos dão essa abertura, às vezes encaminhar um conteúdo sutil, isso pode ajudar, às vezes em uma conversa a pessoa tá te falando, porque assim... Se ela vai reclamar pra você, poxa, tô me sentindo Geralmente vem na conversa, né? Poxa, eu tô muito cansada, tô sobrecarregada. Então aquela pessoa sempre, toda vez que você se encontra, a pessoa reclamando do trabalho, reclamando que tá cansada, reclamando que tá sobrecarregada, mas nunca faz nada sobre aquilo, né? Então, você ouvir isso e falar, olha, você já ouviu falar de burnout? Eu tive uma conversa dessa com um familiar meu até, um tempo atrás, assim, ele falando pra mim e tal, tava falando que não aguentava mais, tava se sentindo muito cansado, não queria mais, queria... Se pudesse desaparecer do trabalho e nunca mais voltar, foi falando várias coisas. Eu falei, olha, não é por nada, eu sou psicóloga, né? Mas assim, na relação eu fui falando, olha, isso que você tá me falando não parece saudável, né? Eu acho que se continuar dessa forma, possivelmente daqui a um tempo isso vai te paralisar completamente, isso vai explodir em algum lugar. E aí eu fui falando, né, olha, o burnout, assim, uma pessoa comum, né, poderia falar, olha, eu ouvi falar disso, eu vi no podcast assim, você acha que isso parece com o que você tá passando, é legal você tomar cuidado, você já pensou em fazer terapia? Então não é ficar se metendo demais, ou ficar se achando o dono da razão ali, né, mas se preocupar mesmo, se colocar nesse lugar de assim, você tá bem? Como você tá? Como tá a tua relação com o trabalho? Tô vendo você sempre reclamando, ou tô vendo você meio desanimado, tô vendo que você era super empolgado com o trabalho e agora você tá, né, meio down. Então esse olhar de preocupação, dar esse lugar pra pessoa falar também, né, sem julgamento. Então, me conta, o que você tá sentindo? Como que tá isso? É um cansaço normal ou isso tá afetando a tua vida de outras formas? Então, se colocar nesse lugar de cuidado, fazer perguntas, não julgar, ouvir e dar a sugestão, porque você não vai conseguir mudar pela pessoa, né? Mas às vezes esse lugar de cuidado e falar assim, cara, eu tô preocupado com você já pensou em fazer terapia? Você já pensou em buscar ajuda? Né? Você já pensou em dar uma desacelerada? Então, são toques, assim, que às vezes podem vir num momento propício, se a pessoa tá aberta a isso, ela pode decidir buscar ajuda, né? Muito bom. Muito bom. Acho que a grande função é você ser não é você ser aquela intervenção brutal, mas você ser uma placa. Né? Pra cá, um aviso, né? E antes da pergunta final, e pra quem sente que tá no limite? Tá. Pra quem essa terapia foi só essa terapia. Foi quase, esse podcast foi praticamente, né? Uhum. Mas qual seria o primeiro passo pra pessoa começar a sair do burnout? Alguém falou assim, cara... Às vezes até ouviu o podcast e chorou no meio do podcast. Sim, sim. Olha, a primeira coisa é fazer uma análise de como tá a tua rotina hoje, começar a olhar o que você pode mudar agora, o que tá no seu controle para fazer agora. Porque vão ter coisas que são mudanças mais de longo prazo, tem coisas que você não consegue, vou pegar férias agora. Às vezes a pessoa não consegue agora pegar férias, ou agora eu vou sair do trabalho também, às vezes não é. No calor do momento, às vezes a gente toma decisões também que não são as melhores. Quem sabe a solução não é você sair do trabalho, mas... Toma um momento para olhar para tua rotina, para o teu dia a dia
e ver o que está no meu controle, que se eu fizesse uma alteração aqui, isso já faria uma grande diferença. Então, de repente, vai ser, cara, eu vou a partir dessa semana começar a priorizar meu sono. Deu 10 horas da noite, eu desligo tudo, eu vou deitar e eu vou dormir para garantir que eu durma pelo menos 7, 8 horas. Né? Eu não consigo agora começar uma atividade física, todo mundo consegue, né? Nem que seja em casa, mas, cara, eu vou inserir alguma coisa aqui no meu dia a dia, sair do sedentarismo. Eu vou trocar, eu tô todo dia pedindo fast food à noite em casa, só comendo porcaria, dando um péssimo combustível pro meu corpo. Eu vou mudar isso a partir dessa semana. São coisas simples, não tão fáceis de aplicar, mas que já podem fazer uma grande diferença. Coisas um pouco maiores vamos olhar para as minhas responsabilidades hoje, o que eu poderia delegar. Às vezes não é só do trabalho, porque a sobrecarga tá no trabalho, mas também você podia estar delegando tantas coisas na tua vida pessoal que você não delega, e aí isso causa uma sobrecarga ainda maior. Então olhar pra tua vida e falar, cara, isso aqui eu não precisava estar fazendo, esse projeto não precisava estar inserido. Começa a limpar essas coisas no trabalho. Eu vou focar nisso e eu não vou pegar mais nada. Agora eu vou priorizar aqui a minha energia para essas coisas. Eu vou começar a colocar alguns limites. No início pode ser um pouco chato para as pessoas que convivem com você, mas assim, eu vou ter horário para responder o WhatsApp, por exemplo. Hoje em dia a gente tem essa sensação até de estafa, vem muito também da forma como a gente lida com as demandas. Hoje a gente consegue ser acessado pelas pessoas a qualquer momento, qualquer hora. Pode ser 9 da noite e você viu a notificação, e aí como é que você dorme? Tem gente que tem essa pressão de ter que responder toda hora, né? Mas, cara, a gente vai num restaurante, ou vai numa farmácia, se abre às 7 e você chegou às 6:30, tá fechado. Não vai abrir pra te atender, né? Então, assim, todo mundo tem regras de funcionamento. Você pode ter as suas próprias regras também. Eu não respondo, lá em casa a gente tenta, né? Faz o que a gente consegue fazer melhor ou não. Mas, assim, chegou em casa, a partir de tal hora, a gente deixa o celular de lado. A gente vai ficar com os nossos filhos, a gente vai parar de responder demandas. Então tem essas coisas simples que as pessoas poderiam fazer, né? Mas aqui eu tô falando para uma pessoa que ela percebeu agora, ela então faz essas mudanças, e aí se ela se viu num momento de sofrimento mesmo com isso, junto com essas mudanças que ela pode fazer agora, ela já pega uma indicação de terapia. Inclusive, se quiser, lá no meu perfil, todas as minhas redes, tem a minha clínica. Fala pra ela, vai estar aqui na descrição. Boa, a gente pode botar. Então tem o link da minha clínica, você preenche lá, já pode botar qual é a demanda, bota burnout, vim do podcast, ouvir burnout. A gente tem nossas psicólogas especialistas, a gente faz esse match, né, da demanda com a melhor psicóloga para essa demanda, e aí você vai lá e agenda. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa, eu sei que terapia a gente fica adiando, né, poxa, mais um gasto e tal, mas a gente gasta dinheiro com tanta coisa que não vai trazer o resultado, que é a ajuda que você precisa. É tipo, quando a gente tá com problema no coração, a gente não fica tipo, ai, mas eu não tenho dinheiro para ir no médico, no cardiologista, fica economizando. Você precisa ir, você tá com problema no coração. Então, com a sua mente, não é diferente disso. Se você tá com problema, você precisa de ajuda, você vai, então, priorizar isso. E aí a ajuda da terapia, ela dali, de repente, ela vai ver se precisa de um psiquiatra, e a psicóloga, ela vai conseguir também ver o nível de gravidade, se vai precisar de um afastamento, a psicóloga pode dar um atestado também. Então, tudo isso junto, eu espero muito que quem, de repente, está nesse momento possa fazer essa análise, possa fazer essas mudanças e buscar ajuda profissional. Palmas para essa mulher que foi maravilhosa. Obrigada. Foi muito bom, hein? Obrigada, eu adorei a conversa, muito boa mesmo. Muito legal, tem uma de utilidade pública tudo que a gente falou aqui. Demais. Muito importante, porque... E para você que tá indo bem, tá falando assim, cara, tá encaixado, eu tô animado, eu tô feliz, eu tô avançando, cara, agora... Então, acho que é só... Não se esqueça no meio do caminho. Boa. Não esqueça de você no meio do caminho. Porque o burnout é quando você, em algum momento, você esqueceu de você. Fica atento, né? Só fica atento. Só fica atento. Tá performando? Animal. Tá em alta performance? Animal, se cuida. Você vê o Cristiano Ronaldo, o quanto um atleta de alta performance cuida, né? Faz toda a mobilidade, o alongamento, tal. Então não esquece, a sua cabeça também precisa de um alongamento, que é um descanso. Isso. Rotinas de prazer fora do seu meio de trabalho também, você tem um hobby, enfim, tudo que foi falado aqui. Alana, tua mensagem final para toda essa galera do como você fez isso. Muito bem. Mentes saudáveis criam um mundo melhor. Então, que bom, né, poder ter esse espaço para falar com pessoas que estão no mercado de trabalho. E acho que é prestar atenção nisso, assim. A gente quer tanto mudar o mundo, a gente quer fazer tanta coisa incrível. Se a gente não estiver bem dentro da gente primeiro, se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do nosso trabalho, da nossa família, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, eu sempre falo que não existe saúde sem saúde mental. Então, é uma urgência, tem que ser uma prioridade, mas sem medo, sem ficar bitolado com isso, né? Eu não quero trazer esse alarme, mas
é importante que isso esteja na agenda de todo mundo. Então, eu espero muito que esse episódio tenha trazido essa conscientização, que você possa buscar ajuda, que você possa se abrir para as pessoas que convivem com você, às vezes conversar, falar, cara, eu vi um podcast, eu não tava legal, eu tô vendo que eu tô assim assado, me ajuda, vamos conversar. Então, acho que abrir espaço para falar sobre essas questões é muito importante. Então, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e um prazer estar falando sobre esse assunto. Falei da clínica, falei da terapia, tem o livro também, então, meu livro Psicologia na Prática. Se as pessoas querem acompanhar, falam assim, adorei essa mulher, eu quero ficar mais pertinho dela, como faz para as pessoas estarem mais pertinho de você? Tem o meu podcast Psicologia na Prática, tem episódio lá também sobre burnout, muitas outras coisas que vão complementar esses aprendizados, essas coisas que a gente falou aqui hoje. Todo dia você posta episódio? Não, um por semana. Um por semana? Toda terça-feira. Toda terça-feira, tá lá no Spotify, no YouTube, tem as redes sociais também, Instagram, Alana Anijar. E tem a clínica, né? Então, se você quer fazer terapia, tem as psicólogas que eu confio, que você pode agendar a sua sessão. E tem o livro também, que é um manual bem prático, muitos exercícios, é um guia interativo para construir uma vida mais leve. Eu acho que essa vida com leveza não é uma vida, não precisa ser uma vida acomodada, não é uma vida acomodada. A leveza, ela pode estar na pressão, pode estar na alta performance, é a forma como a gente encara o estresse e os desafios. Então, é sobre isso que eu falo no meu livro. Muito bom, muito bom. Então, para você que nos ouviu até agora, compartilhe esse episódio no grupo de amigos, de trabalho, galera do seu WhatsApp, que eu tenho certeza que muita gente vai fazer uma baita de uma diferença. E, obviamente, se você está vendo através do nosso canal, não deixa de se inscrever. Já curta esse episódio que você nos ajuda a espalhar ele para mais gente. E te vejo na semana que vem em mais um papo legal e mais uma entrevista bacana. Fica com Deus, ótima semana para todo mundo e tchau!